Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvesce Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quarta-feira, dia 21 de janeiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Nós, graças a Deus, temos as nossas mãos perfeitas. Mas e se as nossas mãos fossem defeituosas? Haveria algum problema? Com certeza, né? Porque as mãos representam a nossa capacidade de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia. Claro que elas representam muito mais do que isso, mas com as mãos defeituosas, vai ficar muito difícil você construir uma casa, fazer uma limpeza, digitar um texto, dirigir um carro, fazer almoço. Então, as mãos têm a ver com o trabalho. E se isso é verdade hoje, muito mais ainda no tempo do povo da Bíblia, porque aquele povo trabalhava no campo, na lavoura, ou nas criações de gado ou ovelhas, na pesca, no artesanato. Então, com um defeito nas mãos, a pessoa estava impossibilitada de ganhar o pão de cada dia. E você já percebeu que a lei do sábado, no tempo de Jesus, tinha a ver com o trabalho? Na Bíblia, duas tradições trazem para a gente, mostram o valor do sábado no Antigo Testamento. No livro do Êxodo, o sábado tem a ver com o descanso de Deus e, portanto, com a dignidade do trabalhador. No livro do Deuteronômio, o sábado tem a ver com a saída da escravidão do Egito. Então, guardar o sábado é manter viva a memória da liberdade conquistada contra o regime do faraó. A dignidade do trabalhador, que é dono da sua capacidade de produção, e para descansar e celebrar os frutos do seu trabalho, e claro, a liberdade de um povo que nunca mais quer cair na escravidão e é dono da sua terra, da sua história. Esse é o sentido do sábado no Antigo Testamento. Claro que isso tem um sentido religioso também. Só um povo senhor do seu trabalho e da sua história pode render glórias a Deus com a sua vida. Então, o sábado tem a ver com o trabalho. Mas a palavra de hoje nos mostra Jesus lá na sinagoga de Cafarnaum. E é um dia de sábado, claro, um dia de culto. E lá ele encontra um homem com a mão seca. Muita gente está de olho nele para ver se ele vai curar no sábado. Curar é uma forma de trabalho. Para eles, então, isso não podia. E Jesus fez uma pergunta incômoda. Ninguém respondeu. E ele perguntou se sábado era para fazer o bem ou para fazer o mal.
Ele sentiu a dureza do coração deles e ficou triste e aborrecido e curou o homem da mão seca. Mas vamos prestar atenção no que ele disse para aquele homem. Ele disse 3 coisas: levanta-te, fica aqui no meio e estende a mão. Essas palavrinhas fizeram toda a diferença. Levanta-te, você sabe, quando alguém se levanta, assume uma posição, é um sinal de tomada de decisão. Ele estava sentado. Sentado é um sinal de passividade, de acomodação. Então, levantar-se é um sinal de desinstalação. De pé é a condição de Jesus ressuscitado. Fica aqui no meio. Para que isso? Jesus podia tê-lo curado sem tirá-lo lá do seu canto. Mas não, Jesus chamou-o para o meio. No centro da preocupação daquelas pessoas estava o sábado, a lei. Mas no centro devia estar o homem, aquele homem necessitado. Essa é a lição que Jesus deu para eles. E estende a mão. Ele estendeu a mão e ela ficou curada. Se for a pessoa humana, em sua necessidade, a estar no centro da nossa preocupação, na religião, representada aqui pelo sábado, na sinagoga, atua a força de Deus para devolver a dignidade da pessoa humana. Então, o homem foi restabelecido na sua capacidade de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia com as suas mãos. Então, a ação de Jesus nos ajuda a perceber que é necessário deslocar a preocupação com a instituição ou com a lei para a pessoa humana. Ou seja, a pessoa é mais importante do que a lei, do que a instituição. A pessoa humana é que deve ser o centro das atenções, tanto na religião quanto na economia, na política, em tudo. Na religião cristã, experimentamos a força de Deus que levanta os oprimidos e sofredores, fazendo-os sujeitos da sua história. Levanta-te, diz Jesus, reconhecendo a prioridade de uma situação. Vem para o meio. E revelando a sua dignidade de filho de Deus, estende a mão. Uma fé comprometida com as pessoas, com os humildes, com os que têm alguma deficiência, com os doentes. Assim, o nosso culto fica verdadeiro e o nosso Deus fica muito mais satisfeito conosco.